Seja bem-vindo a essa videoaula. E nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre as regras de associação com o ECA, que é uma das técnicas da mineração de dados, aprendizagem de máquina, para você trabalhar com associação e descobrir padrões que podem estar escondidos em bases de dados. E como exemplo, eu vou mostrar essa base de dados clássica. Então, se você pesquisar algum livro, algo de mineração de dados, com certeza você vai achar esse exemplo, que é aquela ideia para você identificar os itens que saem em conjunto, ou que são vendidos em conjuntos em um mercado. Então, essa base de dados ela é composta aqui por 10 registros, cada registro corresponde a uma transação. Por exemplo, esse número 1 aqui, esse primeiro registro, ele vai dizer quais os produtos que essa pessoa comprou. Então, nesse caso, vamos supor que a primeira pessoa foi lá no mercado, ela comprou café, comprou pão e comprou manteiga. E esses outros itens aqui ela não comprou. Vamos supor aqui a pessoa número 2, outra pessoa foi lá no mercado, passou no caixa do mercado, ela comprou leite, comprou cerveja, comprou pão e comprou manteiga. E daí teve a outra pessoa, a terceira pessoa, que ela comprou café, ela comprou pão e ela comprou manteiga. Então essa aqui é a estrutura que a base de dados ela precisa estar para você conseguir aplicar regras de associação. Então, se você tiver, por exemplo, uma base de dados transacional, um sistema real de mercado, então provavelmente, na verdade, com certeza, a base de dados ela não vai ser nesse padrão que eu tenho as colunas aqui. Então, se for pegar um cadastro do mercado, muitas vezes a quantidade de produtos pode chegar a mais de 60 mil produtos. Então a variabilidade é muito grande. Então é impossível você manter uma base de dados nesse formato em que somente você vai colocar sim e não nos itens que o cliente comprou. Então, numa base de dados transacional, você teria uma tabela de venda e uma tabela de venda produto, que caracterizaria lá o relacionamento N para N entre as bases de dados. E em cada uma das tabelas você vai marcando, na verdade, cadastrando um registro novo nos itens que você vai comprando. Então, para você trabalhar com regras de associação na prática, seja o mercado, seja qualquer outro cenário, vai ser necessário converter a base de dados nesse formato, um formato parecido com esse. Aí você vai ter que fazer um importador, vai ter que fazer alguns comandos, algumas funções em SQL para transformar esses dados nesse formato, para colocar o sim e o não. Então aqui, essa ideia aqui só para ter o entendimento de como que funciona a base de dados. Daí o objetivo, nós vamos trabalhar com o ECA na próxima aula, na sequência dessa, que a ideia eu jogo essa base de dados para o ECA e o ECA vai encontrar alguns padrões. Por exemplo, se eu compro café e cerveja, então a pessoa vai comprar pão também. Então, regras nesse sentido. Aí que entra aquele exemplo do Walmart, aquele exemplo clássico que eles descobriram que as fraldas e as cervejas nas sextas-feiras esses produtos eram vendidos em conjunto. Então, o que eles fizeram? Aproximaram as fraldas das cervejas para aumentar as vendas. Então, esse que é o grande objetivo de você trabalhar com regras de associação. Então, antes de nós começarmos a trabalhar com ECA, é importante ter duas definições muito usadas, dois parâmetros, na verdade, que é o suporte e a confiança. Então, primeiro eu vou mostrar um pouco sobre o que é o suporte. Então, como tem essa primeira definição, o suporte é a frequência dos itens na base de dados. Então, eu vou medir quão frequente cada um dos itens ele aparece na base de dados, ou seja, os itens que são mais vendidos e menos vendidos. Isso aqui nós vamos usar posteriormente lá no ECA para fazer algumas configurações. Então a ideia é a seguinte: eu quero saber qual que é o suporte do café. Então como é que eu posso fazer isso? Eu vou analisar aqui quantas vezes que o café aparece na base. Então 1, 2,
3. 3 vezes. Então, dessas 10 transações, o café ele apareceu em 3 dessas transações. Então, quer dizer que o suporte do café vai ser aqui 3 sobre 10. Então, se pegar aqui e dividir aqui o 3 sobre 10, né, ele vai dar o 0,3, que isso aqui equivale a 30%. Então, quer dizer que o café aparece em 30% das transações. Vamos agora calcular o suporte do pão. Vamos ver aqui. Então, ele aparece 1, 2, 3, 4, 5. Então, o pão aparece em 50% das transações, ou seja, 5 dividido por 10, quer dizer que em 50% das transações o pão é vendido. Eu posso fazer aqui com 2 itens, calcular, por exemplo, o suporte do café e do pão. Então vamos analisar aqui, ó. Então, ó, aqui comprou café e comprou pão também. Uma, comprou café e comprou pão, comprou café e comprou pão. As outras aqui não tem nenhuma que tenha os dois, então é em 3 transações. Então quer dizer que o suporte do café e do pão, ou seja, a frequência desses 2 itens saírem em conjunto, o 3 sobre 10, que é 30% também. Vamos pegar aqui o próximo, que na verdade seria um G, né? A manteiga e o pão. Então vamos ver como é que tem aqui, ó, manteiga e pão saindo em conjunto. Ó, pão, a manteiga e aqui também. Note que esse aqui eu não pego porque só saiu a manteiga, o pão não. Eu quero medir o suporte desses 2 itens em conjunto. Note que são 4. Então nesse exemplo, 4 sobre 10, que isso aqui vai dar 40%. Então em 40% das transações é vendido a manteiga e o pão. Vamos pegar o último, que é o café, pão e manteiga. Então, ó, café, pão e manteiga. Então, 1. Aqui já não vendeu o café. Ó, café, pão e manteiga. Café, pão e manteiga. Os próximos não tem. Então, a ideia é que 3 sobre 10, isso indica que em 30% das transações que acontecem nessa base de dados, esse mercado, o café e o pão e a manteiga são vendidos em conjunto. Então, com isso, nós concluímos que a ideia do suporte, então, o objetivo do suporte é medir o quão frequente um item é na base de dados, ou um conjunto de itens. Então, nós podemos fazer para 1, para 2, para 3, para 4, para quantos itens eu quiser. Então, ele vai dizer quão vendido um item é dentro da base de dados. E esse aqui é o primeiro parâmetro utilizado para as regras de associação. Então, eu preciso entender esse primeiro parâmetro. Já o segundo parâmetro importante aqui das regras de associação é a confiança, que, como o próprio nome diz, vai medir a confiabilidade das regras geradas. Então, o objetivo de um algoritmo de regras de associação é analisar a base de dados e retornar essas regras aqui. Por exemplo, se eu vou comprar café, então eu vou comprar pão. Se eu vou comprar pão, então eu vou comprar café. Então, é medir qual que é a confiança dessas regras. Então, eu uso esse parâmetro da confiança. Então, novamente, o objetivo do algoritmo de regras de associação é encontrar esse tipo de regras. Então, aquela ideia das fraudes das cervejas foi encontrado com isso aqui. Então, basicamente, é um C, eu tenho o item que é vendido e o item que é comprado em conjunto. Então, essa aqui que é a ideia básica de gerar regras de associação, que isso aqui pode ser aplicado para qualquer cenário. Então, eu vou mostrar agora como é que faz para fazer esse cálculo da confiança. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos entender que se eu compro café, então eu compro pão. Então, eu vou voltar aqui na base de dados e eu vou ver quantas vezes que aparece o café e o pão em conjunto. Então, o que eu faço?
Eu pego todos os elementos que estão aqui na regra. Então, café e pão tem aqui, café e pão, café e pão. Então, não tem mais nenhum com os dois em conjunto. Então, são 3. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir o 3, que é a quantidade dos dois que aparecem aqui. Pego o 13 e vou dividir pela quantidade do elemento que está antes do então. Vou dividir pela quantidade de café. Vamos ver quantas vezes tem o café aqui. São 3 vezes. Então, quer dizer que eu vou dividir por 3, que isso aqui vai dar 1, que equivale a 100%. Ou seja, nessa base de dados, nesse mercado, toda vez que alguém compra café, então essa pessoa também vai comprar pão. Então é como se fosse um padrão que foi encontrado aqui na base de dados. Todo mundo que compra café compra pão. Claro que essa base de dados tem somente 10 registros, então nós não vamos conseguir fazer uma análise mais detalhada. A segunda regra, ela é ao contrário da outra. Então, a princípio, pode parecer que o resultado vai dar o mesmo, que se eu compro pão, então eu compro café. Eu quero medir se toda pessoa que compra pão, se ela compra café também. Então, o que tem que fazer? Contar a quantidade do pão e do café, que nós já fizemos antes, que é o 3. Agora, eu vou dividir pela quantidade que está aqui, pela quantidade do pão. Então, vamos ver quantas vezes que tem o pão. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu vou fazer? Dividir o 3 pelo 5, que isso vai dar 0,6, que equivale a 60%, ou seja, a confiança dessa regra é 60% das pessoas que compram pão e que vão comprar café. Vamos lá para a próxima. Essa aqui já é uma regra que tem 3 elementos. Ela trabalha com o café, o pão e a manteiga. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou voltar lá na base e contar quantas vezes aparece café, pão e manteiga. Então, vamos ver aqui, ó, café, pão e manteiga 1, café, pão e manteiga 2, café, pão e manteiga 3. Então, são 3 registros que tem todos. E eu vou dividir pela quantidade de café e pão. Então, café e pão tem 1 aqui, 2, 3. Então, aqui também deu 3, isso aqui vai dar 100%. Ou seja, a confiança dessa regra é 100%. Quer dizer que todas as pessoas que compraram café e pão também compraram manteiga. Então, essa aqui é a ideia. Então, é uma coisa frequente que acontece na base de dados, essa regra. Vamos lá para a próxima. Se eu compro manteiga e pão, então eu compro café. Eu quero ver qual que é a confiança dessa regra. Mesma coisa, manteiga, pão e café. Então, eu vou contar quantos que tem os três juntos. É o mesmo da anterior. Então, são 3. E eu vou dividir pela quantidade de manteiga e pão. Vamos ver quantas vezes que tem. Ó. O pão e manteiga tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, somente 4. Então vai ficar aqui o 3 sobre 4. Isso aqui vai gerar um valor de 0,75, que vai equivaler aqui a 75%. Ou seja, a confiança dessa regra é 75%. Ou seja, de toda a base de dados, as pessoas que compram manteiga e pão e que também compram um café junto, acontece em 75% das transações. Essa que é a ideia. Vamos pegar aqui o último exemplo. Então, se eu compro manteiga, então eu também compro café e pão. Mesma coisa, manteiga, café e pão são 3 vezes que aparecem, e eu vou dividir pela quantidade, que sempre aqui está antes do então, que é a quantidade de manteiga.
Então vamos ver aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser aqui o 3 sobre 5, que isso aqui vai equivaler ao 0,6, que equivale aos 60%. Então a confiança dessa regra é 60%. E com isso nós fechamos essa videoaula aqui mais teórica sobre a mineração de regras de associação. Então é muito importante conhecer essas duas métricas, o suporte, que mede a frequência dos itens numa base de dados, e a confiança das regras, que vai dizer qual, como o próprio nome diz, qual que é a confiabilidade dessa regra na base de dados. E no próximo vídeo eu vou pegar essa mesma base de dados do mercado e eu vou mostrar como que você pode aplicar e descobrir algumas regras diretamente lá no Weka. Obrigado e até o próximo vídeo.